O nosso assunto então é elementos finais de controle. Vamos então só recordar que nós vimos até o momento uma introdução ao controle de processos, no qual nós apresentamos conceitos iniciais, várias palavras que aparecem no âmbito de controle de processo, e depois vimos a parte de fluxogramas, que é a parte de fluxograma que interessa para controle e instrumentação, que é o P&I, e em seguida nós focamos sobre a unidade de controle, vendo todos os componentes que compõem a unidade de controle e os dois tipos de controladores mais comuns, o controlador liga-desliga ou on-off e o controlador PID, que é o mais importante de todos. Agora, na sequência, a gente vai dar um zoom, vai focar então sobre o elemento final de controle, ou seja, a parte da malha de controle que está localizada entre o controlador e o processo, e, em outras palavras, a parte que é responsável por implementar a ação de controle sobre o processo. De nada adiantaria a gente ter a presença do controlador se nós não tivéssemos uma parte na malha de controle que se encarregaria de implementar a ação de controle, e isso então vai ficar a cargo do elemento final de controle. Nessa malha de controle simples que nós temos explorado em várias aulas, nós podemos observar então que nessa malha de controle de nível, no qual nós medimos então o nível e o controlador atua sobre a válvula que regula a vazão de entrada, então essa válvula de controle aqui, ela representa o elemento final de controle, ou seja, é quem implementa a ação de controle que vem do controlador. O controlador deseja que essa vazão de entrada fique num determinado valor, e o elemento então que se encarrega por implementar esse desejo, esse valor em relação à vazão, é o elemento final de controle, nesse caso então aqui uma válvula. Então os elementos finais de controle, em resumo, eles são responsáveis pela atuação direta sobre os processos, já que são eles que agem diretamente sobre o processo, como nós podemos ver bem claramente aqui nesse diagrama. Eles recebem então o sinal do controlador e vão atuar então sobre a variável manipulada de forma a que a variável controlada atinja o set point desejado. Na maioria absoluta dos casos, o elemento final de controle é uma válvula de controle, que está representada aqui nessa figura da direita. Mas também nós temos outros elementos finais de controle, que pode ser, por exemplo, bombas, uma solenoide, que na verdade é um tipo específico de válvula, pode ser um pistão, um motor elétrico, uma resistência elétrica, etc. Como as válvulas de controle são os elementos finais de controle mais importantes e mais comuns, a gente vai dar um destaque especial aqui a elas. E, inicialmente, cabe-nos dizer que aproximadamente 5% dos custos totais de uma indústria da área de processos químicos referem-se à compra de válvulas, então é um valor bastante significativo. Não que a válvula em si tenha um valor elevado, mas é pelo número elevado de válvulas. Vamos pensar, por exemplo, numa casa, né? Numa casa as válvulas são principalmente na forma de torneiras, então ali o conjunto, né? Torneira com a regulação da vazão, né? No chuveiro também a gente tem ali a válvula que controla a quantia de água que vai ser enviada ao chuveiro. Então, se pensarmos numa casa, por exemplo, a gente pode verificar o número de válvulas que tem pelo número de torneiras, né? Quanto mais cômodos tiver, maior vai ser esse número. E mesmo sendo de um valor não tão elevado, né? Quer dizer, depende do tipo de torneira que vai se comprar, né? Existem torneiras que custam aí, sei lá, eu acho que desde a partir de R$ 10 até 5 mil, R$ 10 mil. Então, mas se a gente pegar aí numa média aí 100, R$ 150, que é um valor aí para uma torneira minimamente razoável, se o número dessas torneiras na casa for muito elevado, mesmo que cada uma custe aí em torno de R$ 100, R$ 150, vai dar um valor alto no final.
Então, em termos de número de unidades, as válvulas perdem apenas para as conexões de tubulação. Então, é justamente por esse número elevado que vai ter esse impacto aqui de 5% nos custos totais. E as válvulas, então, são usadas em tubulações, já que são mecanismos de regulação de vazão, mas também em entradas e saídas de vasos e de tanques, para regulagem, no caso de nível. E aqui a gente tem a distribuição dos custos de uma válvula ao longo do seu ciclo de vida. O custo de compra, esse aqui que a gente falou que representa aproximadamente 5% de uma indústria, no ciclo de vida da válvula ele representa apenas 20%, porque o maior custo envolvido com válvula é o custo de manutenção, não é o custo de aquisição. O custo de aquisição, na linguagem técnica, a gente chama de CAPEX, que é Capital Expenditures, ou seja, é o investimento de capital, a despesa de capital, é o custo de aquisição. Vamos pensar, por exemplo, num carro. Num carro você tem o custo de aquisição do carro e tem o custo de manutenção. Então tem o custo que você vai lá e paga na concessionária, e esse seria o CAPEX do carro. E depois você, para manter o carro funcionando, você vai ter custos de combustível, impostos, troca de pneus, manutenções diversas, etc. Isso na indústria é o que a gente chama de OPEX, ou Operational Expenditures, ou as despesas operacionais. Então, numa válvula, o custo de compra é em torno de 20% apenas dela, o CAPEX dela, e o OPEX é em torno de 70%, sendo que ainda 5% é relacionado à instalação e 5% para disposição, é o custo que se tem para a retirada no final da vida útil dela. Tem a retirada e tem depois o descarte adequado, etc. E as principais aplicações então de válvulas do ponto de vista genérico é regular a vazão de fluidos, né, fazer com que a vazão fique no valor desejado, prevenir a vazão inversa, ou seja, prevenir que a vazão retorne de um ponto à frente para um ponto mais atrás. Isso pode ser crucial em determinados processos, por exemplo, em vários processos, os tanques e tubulações são lavados após uma utilização. Vamos pensar numa indústria de alimentos, de tanto em tanto tempo tem que se fazer a esterilização e a higienização de tanques e tubulações para evitar a proliferação de micro-organismos patogênicos. Então se passa uma solução às vezes ácida, às vezes alcalina ou de outra composição por essa tubulação. E uma vez que essa solução de limpeza passa pela tubulação, a gente tem que garantir que ela não retorne, por exemplo, para um tanque que já foi limpo e que agora está sendo enchido com o produto de processo, por exemplo, um alimento. Então a gente não pode permitir que soda cáustica retorne, por exemplo, para um tanque que agora já está recebendo leite após a sua limpeza. Isso seria então prevenir a vazão inversa. E de vez em quando isso falha, e daí a gente tem aí notícias aí na imprensa de lotes de leite aí contaminado com soda cáustica, por exemplo, né? Dentre outros fatores, é uma falha nessa prevenção da vazão inversa. Temos também aplicações de válvulas no controle e alívio de pressão, para evitar o excesso de pressão, por exemplo, no tanque. Então a gente pode instalar uma válvula de alívio ou uma válvula de segurança. E usos especiais, como por exemplo controle de vazão direcional, permitir que a vazão ocorra somente numa direção, realizar serviços de amostragem, né? Há uma válvula instalada num tanque ou na tubulação que de tempos em tempos o operador vai lá e retira uma amostra para fazer análise para fins de controle de qualidade. Limitar fluxos ou vazões, a palavra melhor aqui seria vazão, né? Selagem de fluidos nas saídas de vasos para evitar a contaminação. Mas de todas essas aplicações, a mais comum e importante se relaciona com o controle automático e contínuo de processo, que é a primeira aplicação aqui das válvulas, que é regular a vazão de fluidos no âmbito de controle automático e contínuo,
sem sombra de dúvidas, é a mais importante. Então aqui a gente tem novamente uma malha de controle e o tamanho do elemento final de controle, então a válvula, ela foi ampliada, foi dado um zoom nela aqui, então a válvula está em tamanho desproporcional em relação aos demais componentes da malha de controle. Então aqui nós temos um controle de vazão, no qual realiza-se a medida da vazão, essa medida é transmitida para o controlador, no modo elétrico, e o controlador envia então a saída de controle, o control output, o CO, para o elemento final de controle, que nesse caso então é uma válvula. E esse sinal é enviado de forma também elétrica, que nós vimos, elétrica analógica, de 4 a 20 mA. Essa válvula aqui então, que é o elemento final de controle, é uma válvula de atuação pneumática, ou seja, é uma válvula que ela abre e fecha utilizando o ar comprimido. Então aqui haverá necessidade de ter uma alimentação de ar comprimido, então tem aqui o suprimento de ar comprimido, e aqui nós temos então o transdutor, que é o que converte o sinal elétrico que chega aqui do controlador para sinal pneumático, que é o que vai ser enviado aqui para a válvula. Então aqui a gente tem um transdutor I/P, né, de corrente para pressão. E aqui então, enfim, a válvula com todos os seus elementos que a gente vai detalhar então agora mais à frente. Bom, quando a gente fala de válvula, do ponto de vista genérico, elas podem ser manuais, então é uma válvula que aqui tem um volante em que, ao ser acionado de modo manual, a gente faz a abertura e o fechamento, que é o comum, por exemplo, nas nossas residências, que são válvulas praticamente todas manuais. E nós temos então as válvulas automáticas, que é as que são utilizadas para fins de controle automático de processos. Então aqui a gente tem dois exemplos de válvulas com dispositivos automáticos, um com dispositivo elétrico, então aqui na verdade é um motor elétrico que vai fazer a abertura e o fechamento da válvula, e aqui o pneumático, que é o mais comum na indústria química, ainda a válvula de abertura e fechamento com dispositivo pneumático, ou seja, que usa ar comprimido para movimentar aqui a haste e o obturador da válvula. Em relação, então, ao deslocamento da haste, esse deslocamento da haste, que é o que faz a conexão entre o elemento posicionador ou atuador, na verdade, o conjunto de posicionador com atuador, com o corpo da válvula em si, então, entre essa parte aqui de cima, que é o atuador, e entre a parte que vai estar em contato com o fluido, nós temos que ter aqui um dispositivo mecânico que vai fazer então a transmissão aqui da força. Dessa parte, vamos dizer, a parte inteligente da válvula para a parte que vai efetivamente fazer a regulagem da vazão na tubulação. Então, o deslocamento dessa parte, que é chamada de haste, pode ser no sentido linear, então para cima e para baixo, quando a peça móvel, que é essa daqui, que é composta pela haste e pelo plug da válvula, descreve então o movimento retilíneo de cima para baixo, como por exemplo nas válvulas globo e diafragma. E o outro modo que a gente pode ter de movimento desse conjunto haste e plug é no sentido rotativo. Então agora não é mais o movimento para cima e para baixo, mas é o sentido de movimento do relógio, né? Então é um movimento transversal aqui ao eixo, em que agora o eixo não está movimentando para cima e para baixo, mas ele está girando em torno de si mesmo, como é o que ocorre nas válvulas do tipo esfera e borboleta. Esses tipos de válvulas a gente vai ver na semana que vem, todos os tipos de válvulas. Em relação aos componentes de uma válvula de controle, uma válvula automática ou automatizada, nós temos três partes principais, temos vários elementos, mas podemos dividir a válvula em três partes principais. A primeira parte, que é o atuador,
Então vamos dizer, é o cérebro da válvula. O castelo, que é essa parte intermediária entre o atuador e o corpo da válvula, e o corpo, que é a parte que entra em contato com o fluido, é a parte que está conectada à tubulação através de flanges. Então aqui nós temos a tubulação. Flange é essa parte aqui, esse tipo de rebarba aqui perfurada, no qual ele vai ficar em contato com outro idêntico a ele, que faz parte da tubulação, e aqui vão parafusos que vão então fazer a conexão entre a válvula e a tubulação. É através de flanges parafusadas, porque em necessitando fazer a manutenção da válvula, desparafusam-se então esses parafusos aqui e retira-se a válvula. Aqui a gente vê esse mesmo tipo de válvula pneumática aqui em corte, e vemos então a região do atuador, a região do castelo e a região do corpo da válvula. E aqui então nós podemos perceber que dentro do atuador, no caso da válvula pneumática, nós temos uma mola, e aqui nós temos um diafragma que sela essa parte superior aqui em duas partes, ou que divide essa parte superior em duas partes. Nesse caso aqui nós percebemos que a mola empurra então a haste para cima, abrindo a válvula. Então, na ausência de ar comprimido, essa válvula está na posição naturalmente aberta. E se aplicando o ar comprimido nessa parte superior aqui do diafragma, então o ar comprimido vai empurrar o diafragma para baixo, vencendo aqui a força da mola, fechando a válvula aqui, ou seja, restringindo a vazão que está passando por essa parte aqui. Então a gente vai dizer que essa válvula aqui é do tipo de ar para fechar, porque eu preciso injetar ar comprimido para fechar a válvula. E naturalmente ela está na posição aberta. Poderia ser ao contrário, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui nós temos essas mesmas partes de uma válvula, só com os nomes em inglês, porque é muito comum nós termos em contato com ou com publicações, ou fabricantes, ou comunicações internas dentro da indústria, que necessariamente às vezes são em inglês, por conta de circular por equipes de trabalho, às vezes em países diferentes. Então aqui a gente tem os nomes em inglês para a gente conhecer. Então, a parte aqui numa válvula do tipo manual, né, uma representação para uma válvula manual. Então, o volante, que a gente chama em português, em inglês é actuator, a haste é stem, bonnet é o castelo. Aqui nós temos o corpo, tradução literal, né, body. Aqui é uma parte que a gente chama então do assento. O assento é onde o obturador vai se encaixar abrindo ou fechando a válvula. Então o obturador em inglês é plug, e aqui o assento da válvula. Então à medida que o obturador se aproxima mais ou menos aqui do assento, nós temos um fechamento ou abertura maior da válvula. E aqui outros termos também que aparecem em inglês com um pouco mais de detalhes da válvula. Em relação ao atuador, nós falamos então rapidamente que eles podem ser do tipo elétrico ou pneumático. Os atuadores elétricos, eles recebem o sinal então de 4 a 20 mA que vem do controlador, se for transmissão elétrica, que é o mais comum. E como ele já é um dispositivo elétrico, não há necessidade de fazer conversão do sinal. Às vezes somente modulação ou amplificação do sinal, mas já é elétrico para elétrico. No caso da atuação pneumática, há necessidade de ter o transdutor, como nós falamos anteriormente, porque o acionamento da válvula todo é usando o ar comprimido. Se ela recebe um sinal elétrico, então há que se fazer a tradução de um tipo de sinal para outro. Falando um pouco mais detalhadamente então sobre os atuadores pneumáticos, que é o tipo mais comum de atuador que a gente tem em válvulas, nós temos os atuadores de ação direta ou atuador direto, em que nessa definição aqui, às vezes vocês vão encontrar também outras definições, mas daí a gente tem que adotar uma certa definição quando tem mais de uma abordagem.
Nessa definição, então, a ação direta ou atuador direto é aqui o aumento da pressão empurra a haste para baixo, enquanto a mola força a haste para cima na situação de maior esforço. E na ação inversa, o aumento da pressão puxa a haste para cima. Então, na atuação direta, aumento da pressão empurra a haste para baixo, e na atuação inversa, puxa a haste para cima. Isso vai depender de onde que o ar está sendo insuflado, o ar comprimido. Se está sendo insuflado nessa parte do diafragma ou nessa parte de baixo aqui do diafragma. Lembrar que o diafragma divide essa câmara aqui, então, que recebe o ar comprimido em duas partes. Então, dependendo da qual das duas partes que está recebendo o ar comprimido, o movimento vai se dar numa direção ou em outra direção. E a consequência natural disso é bastante importante, talvez seja um dos pontos mais importantes dessa aula aqui, porque a escolha correta do tipo da ação da válvula é nós, engenheiros químicos, que devemos fazer, e isso vai fazer toda a diferença em relação à segurança do processo e em relação à correta operação do processo. Então, nós temos dois tipos de válvulas, as válvulas automáticas do tipo FO e FC, que já tinham aparecido lá nos P&Is, lá no fluxograma de tubulação e instrumentação, e agora a gente vai então falar um pouco mais detalhadamente o que quer dizer esses dois tipos. Então, aquela sigla que aparecia lá no P&I, então, de uma válvula automática, então esse aqui é o ícone, né, de uma válvula automática, usada dentro de uma malha de controle, e essa é do tipo FO, e essa é do tipo FC. Isso quer dizer o quê? Uma válvula do tipo FO é a sigla então que vem do inglês fail open. Em português significa então falha abre ou ar para fechar. Ou seja, é uma válvula de acionamento pneumático que ela deve receber ar comprimido para ela ser fechada, e na ausência de ar comprimido ou na falha do recebimento de ar comprimido, ela vai permanecer na posição aberta. Então, por isso que ela é dita fail open, ou seja, numa situação de falha no suprimento de ar comprimido, ela vai ficar naturalmente na posição aberta pela atuação do mecanismo da mola existente nela. Então, esse tipo aqui, ar para fechar ou falha abre, ou FO, é exatamente essa aqui que... Não essa... Isso, essa aqui que a gente tinha mostrado anteriormente. Ó. Então, ela precisa de ar para fechar. Aqui a gente está vendo ó, que sem ar comprimido a mola está empurrando o diafragma para cima e ela está na posição aberta. Então, na falha do suprimento de ar comprimido, ela permanece naturalmente na posição aberta. É a situação, então, de segurança que a gente deve ter, que em havendo falha ou na parte elétrica ou na parte de ar comprimido no processo, a vazão de saída, por exemplo, ou de entrada, ou a vazão escoando pela tubulação deve continuar escoando, ou seja, na presença de falha, a válvula deve permanecer aberta para evitar, por exemplo, que o tanque transborde, se for uma válvula instalada na vazão de saída. Se for uma válvula instalada na vazão de entrada, a gente já percebe que tem que ser o inverso, não pode ser uma válvula do tipo ar para fechar. Ela tem que ser ar para abrir. Porque na falha de ar comprimido, ela deve permanecer na posição fechada. Então, nós temos diversas situações de segurança que nós devemos analisar esse tipo correto. E o outro tipo, então, é fail close. Se nós tínhamos o primeiro tipo que era fail open, ou seja, na situação de falha, ela deve continuar aberta. A outra situação oposta é que na condição de falha ela deve permanecer fechada. Então, é uma válvula do tipo falha-fecha, que seria a sigla em português, né, FF, ou ela necessita de ar para abrir. Então, isso depende do mecanismo interno dela e a escolha depende de uma questão de segurança do processo. Né? Imaginemos, por exemplo, um reator que está ocorrendo uma reação
altamente exotérmica, ou seja, com muita liberação de calor. E por conta disso, esse reator ele deve ser refrigerado, ou seja, ele deve ter algum mecanismo de remoção desse excesso de calor. Vamos supor então numa situação de falha do suprimento de ar comprimido, ou do sistema de energia elétrica, como que esse reator deve permanecer? Ou seja, ele ainda tem calor ali para ser removido. E se a válvula que está controlando a água de refrigeração, se ela for do tipo falha fecha, ou fail close, que é o segundo tipo aqui, pode comprometer então esse processo. Por quê? Porque tendo falha no ar comprimido e cessando a chegada do fluido refrigerante, pode ter um aquecimento, um aquecimento excessivo dentro do reator, levando até mesmo à explosão desse reator. Então, o aconselhável é ter, nesse caso, da válvula que regula a água de refrigeração, um tipo de fail open. Por quê? Porque numa situação de falha ela vai permanecer aberta e continuando a fazer a refrigeração do reator, ou seja, permitindo que o fluido refrigerante continue passando mesmo na situação de falha do sistema de fornecimento de ar comprimido ou de energia elétrica, né? E daí dá para vocês perceberem, por exemplo, em usinas nucleares, o impacto que isso tem, né? Porque é um tipo de processo em que ele inerentemente é altamente exotérmico, né? Porque é justamente a exotermicidade da reação que provê o calor para transformar a água em vapor e gerar eletricidade nas turbinas. E numa situação de falha, então, do sistema de fornecimento ou de ar comprimido ou de energia elétrica, a importância que tem o fluido de refrigeração continuar passando, refrigerando o reator. Isso, então, nós já falamos, né? O castelo da válvula, então, que era aquela parte intermediária, né? Vamos só recordar aqui, né? Então, o castelo é essa parte aqui que está localizada entre o corpo da válvula e o atuador. Ele pode ser do tipo normal, aletado, alongado ou com foles de vedação. Então, 4 tipos. Normal é uso geral para produtos abaixo de 180 graus. Na situação de escoando pela tubulação produtos acima de 180 graus, é aconselhável usar um castelo do tipo aletado. Por quê? Porque as aletas vão permitir a dissipação de calor, evitando que essas altas temperaturas aqui que estarão sujeitas ao corpo da válvula cheguem na região do atuador da válvula e evitando assim que chegue no atuador, porque caso contrário pode danificar o mecanismo aqui em cima no atuador por ter essas temperaturas mais elevadas. Então isso se faz então através de dissipação de calor com aletas. E com produtos na tubulação abaixo de 5 graus Celsius, ou seja, na situação oposta, baixas temperaturas, o que faz? Então aletas não iriam resolver, porque agora não é questão de dissipação de calor. O que se faz então é alongar o castelo. Por quê? Porque quanto mais alongado ele estiver, mais ele vai receber aqui energia do seu entorno, das vizinhanças, e menos essa temperatura baixa vai chegar na região do posicionador aqui e do mecanismo localizado na parte superior da válvula aqui. E uma quarta situação, então, que a gente ainda tem é um castelo com vedação, com folhas de vedação, que é um tipo de proteção que é colocada em volta dele para evitar qualquer tipo de fuga, quer seja de gás ou quer seja de líquido. Isso ocorre quando pela tubulação está escoando, por exemplo, um produto tóxico ou radioativo. Vamos pensar, por exemplo, num ácido com um pH muito baixo,
que não pode vazar para aqui o entorno, né, sobre questão de colocar em risco tanto a parte física do processo quanto as pessoas aqui. Então, como o castelo é uma parte da válvula, ó, que tem muitas partes móveis, e onde tem partes móveis, isso está sujeito a vazamentos, quer seja de gás ou de líquido. Então, a solução, quando o fluido está passando aqui então pela tubulação fotóxica ou radioativo, é encapsular esse castelo aqui, colocar uma proteção em volta dele aqui, fazer uma vedação em torno dele para impedir então o vazamento aqui para as vizinhanças. Então já falamos do tipo de atuador, do tipo de castelo, e agora vamos falar então do tipo de corpo da válvula, que era aquela terceira parte da válvula bastante importante. Então o corpo é a parte da válvula que entra em contato com o fluido, que recebe ou que acomoda a sede, né, que é essa parte mais inferior aqui, e que permite então o acoplamento à linha de processo através dos flanges aqui, como nós já falamos anteriormente. O corpo da válvula ele pode ser chamado de sede simples, que é esse primeiro caso aqui, ou de sede dupla. O que diferencia um do outro é que, no caso de sede simples, a gente tem apenas uma passagem do fluido no corpo da válvula. E na sede dupla, nós temos duas passagens do fluido no corpo da válvula. Então aqui a gente tem apenas um obturador e um assento, e aqui a gente tem dois obturadores e dois assentos. Então, as principais características que a gente tem da sede simples, que é esse primeiro caso aqui, quais são as principais características? Um custo menor, então um baixo custo, fácil manutenção e operação, uma boa vedação, né, porque tem menos partes móveis, mais força de atuação devido à pressão que o produto na linha impõe sobre o atuador, então a pressão que o fluido vai exercer sobre o atuador vai ser maior, e instalação de forma que a pressão do produto na linha tende a abri-la. Em contraposição de sede dupla, então com dois obturadores e dois assentos, o que nós temos? Maior custo, porém é mais utilizada, um menor esforço do atuador, justamente por isso que ela é mais utilizada, que precisa de uma força menor para abrir ou fechar a válvula, escoamento do fluido por duas passagens distintas, guias de haste no topo e na base, então tem que ter a guia aqui e aqui, né? Isso estabiliza mais a haste, tendo essas duas guias. E só que o preço que se paga é que a vedação não é perfeita, mesmo na válvula completamente fechada, é usual ter vazamentos da ordem de 0,2 a 0,5%. Nesse tipo então de sede dupla, justamente porque tem mais partes móveis, mas sujeito a não fechar completamente aqui. E isso também é muito função do tipo de fluido que está escoando, né? Se imaginarmos um fluido então que tenha suspensão ou algum tipo de sólido disperso nele, incrustações aqui entre o obturador e o assento vão fazer às vezes que essa percentagem de vazamento aqui seja até maior do que isso. Agora vamos falar um pouco sobre o posicionador da válvula, que é considerado o principal acessório da válvula de controle. Por quê? Porque ele é o intermediador entre o controlador e a válvula em si. E como ele é esse intermediador, ele representa um papel fundamental, porque se ele estiver configurado de modo incorreto, mesmo para uma ação de controle adequada, mas se ele estiver incorreto, a válvula vai vai implementar uma ação de controle inadequada. Então, o posicionador consiste em um dispositivo que transmite a pressão de carga ao atuador. O atuador, então, está nessa parte aqui, ele que vai transmitir essa pressão para fazer com que o atuador
funcione de modo adequado, permitindo então o atuador posicionar a haste da válvula no local exato determinado pelo sinal de controle. Ele então tem a função de aumentar a força de assentamento em válvulas de sede simples, compensar a força gerada pelo atrito do conjunto do atuador, né, que às vezes a pressão do fluido escoando está tentando empurrar o obturador para cima e ele vai compensar esse movimento, o posicionador. Aumentar a velocidade de resposta do sistema, ou seja, aumentar a dinâmica, né, fazer com que o sistema responda mais rapidamente. Permitir a operação em faixa dividida, que a gente vai ver na semana que vem, no finalzinho desses slides. Inverter a ação da válvula e modificar as características de vazão da válvula. Então, tudo isso é responsabilidade do posicionador. Um tipo de posicionador que está sendo muito utilizado hoje é o chamado posicionador elétrico autocontrolado. O que quer dizer um posicionador autocontrolado? É um posicionador que ele recebe, então o posicionador é aqui, essa parte aqui, ele recebe um set point que está vindo do controlador, ou seja, o controlador, vamos supor que o controlador envia o sinal para a válvula que a vazão do fluido aqui deve permanecer 30% aberta, vamos supor. Então, esse vai ser o set point para um posicionador elétrico autocontrolado, ou seja, a saída do controlador, vamos supor de um controlador PID, que por sua vez em si já teve um set point lá que comparou, cujo valor foi comparado com o valor medido, então gerou um erro que gerou uma saída de controle que está chegando agora então no elemento final de controle. Essa saída de controle do controlador para o elemento final de controle, ela funciona como agora um set point. Por quê? Porque é o valor desejado, ou o ponto de ajuste para o elemento final de controle, que a vazão, por exemplo, fique em 30%, que é o que o controlador está exigindo, o controlador do processo. Então, o posicionador elétrico autocontrolado recebe esse set point que veio do controlador, ele recebe o valor real que está de abertura da válvula, compara esses dois valores e faz então o ajuste até que esses dois valores se igualem, ou seja, até que o valor real de abertura ou fechamento da válvula se iguale com aquele valor que está vindo lá, informação vindo lá do controlador. Então, por isso que ele é chamado autocontrolado, ou seja, ele é parte de uma malha de controle e ele em si tem uma malha de controle que encarrega de entregar, em termos de vazão, exatamente o valor que o controlador do processo está exigindo. Caso contrário, pode acontecer situações do tipo que o controlador envia para o elemento final de controle que a vazão deve permanecer 30% aberta. O posicionador implementa aqui uma ação que não fica em 30%. E o controlador acha que a vazão está em 30%, mas na verdade ela não está, por uma questão aqui de característica do elemento final de controle que não tem essa autocorreção, que não checa se o valor implementado de fato é igual àquele valor requerido. Então, por isso que é um tipo de posicionador que está sendo mais utilizado hoje, porque isso serve de garantia para as malhas de controle que os valores implementados de controle das variáveis manipuladas são de fato os valores desejados pelos controladores automáticos. E nesse tipo de posicionador elétrico autocontrolado, ele ainda pode enviar um sinal, que é o sinal 4 aqui, para um sistema de controle distribuído, para que o sistema tenha de fato garantia de que então as ações de controle em termos de variáveis manipuladas estão corretamente implementadas, estão sendo de fato entregues com os valores exigidos. Caso contrário, então isso vai acionar o alerta vermelho para os técnicos de manutenção para configurar então corretamente os posicionadores para que eles de fato entreguem os valores desejados. Bom, assim a gente
passou por todos os elementos que fazem parte de uma válvula de controle e agora nós vamos ver algumas características a mais em relação a válvulas de controle que são o seguinte. Dependendo da forma, principalmente do obturador de uma válvula, existem 3 características de vazão de uma válvula, o que se chama válvula de abertura linear, de abertura rápida ou de abertura de igual percentagem. O que significa uma válvula de abertura linear? É, como o próprio nome está dizendo, né, uma relação linear entre a percentagem de vazão entregue na tubulação e a percentagem de abertura da válvula. Então, nesse tipo de válvula de abertura linear, a gente tem que 10% de abertura da válvula corresponde a 10% de vazão, 50% de abertura da válvula, 50% de vazão, 80% da válvula, 80% de vazão, e assim sucessivamente, ou seja, iguais percentagens entre abertura e vazão na tubulação. Então, isso é o que se chama de válvula linear. A válvula de abertura rápida ela tem como curva característica aproximadamente uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, é essa aqui, que está em verde, de abertura rápida, que ela vai surgir quando a gente tem obturadores mais ou menos com essa configuração espacial aqui ou geométrica. De abertura linear, os obturadores têm mais ou menos esse formato aqui. E o terceiro tipo é o de igual percentagem, que é uma parábola, a curva característica, uma parábola com concavidade voltada para cima, que é a que está então em vermelho aqui. E o tipo de obturador, então, é o terceiro aqui. Então, mudando o tipo de geometria do obturador, a gente vai ter essas 3 características diferentes aqui. Vamos, então, detalhar um pouco mais cada uma delas. A válvula de abertura linear, então, a principal característica dela é a razão entre a abertura da válvula e a vazão, então, entre a posição da válvula e a vazão ser linear. Então, posição da válvula versus vazão, um segmento de reta conectando essas duas grandezas. Então, que é essa aqui em preto, como dá bem para a gente perceber aqui no formato da curva, né? A de abertura rápida, então que é essa aqui em verde, qual que é a característica dela? Como o próprio nome diz, ela é chamada de válvula de abertura rápida, por quê? Porque ela produz grande variação na taxa de vazão para uma pequena variação na posição da haste. Então, esse tipo de válvula é frequentemente utilizado em controles do tipo liga-desliga ou controles on-off. O que é essa grande variação na taxa de vazão para uma pequena variação na haste? É isso que a gente está vendo aqui nessa curva verde. Pequenas variações, então, aqui na abertura da válvula produzem grandes variações na vazão. E depois, mais para o final, é o inverso. Daí, para a gente ter uma variação maior na vazão, precisa ter maiores percentuais aqui de abertura da válvula. E o terceiro tipo, que é o de igual percentagem, a característica dela é que para um deslocamento unitário da haste da válvula, então lembrar que a haste ou desloca de cima para baixo ou de modo rotativo, então para um deslocamento unitário na haste da válvula, a vazão varia, só que agora na mesma percentagem, não na mesma linearidade, como era aqui no caso linear. Em outras palavras, significa o quê? Se a haste move, por exemplo, 5 milímetros da sua posição inicial, e se a vazão variar 20% do seu valor inicial, quando a haste movimentar outros 5 milímetros, a vazão vai variar também outros 20%. Então, por isso que ela é chamada de igual percentagem. Então, a relação aqui não está entre variação e vazão, e sim variação e percentagem de variação da vazão. E é isso então que a gente tem nessa curva aqui,
que garante então que sempre os percentuais vão ser iguais e não a vazão vai ser linearmente igual como no primeiro caso. Então sempre é variação, é delta, né? Então a gente tem sempre variação na haste com variação na vazão, delta, delta, e não variação na haste e uma quantia diretamente proporcional na vazão, que seria o caso linear. Então aqui é distância da haste diretamente correlacionada com a vazão, aqui é distância da haste correlacionada com percentagem da variação da vazão. Bom, na semana que vem a gente vai detalhar a respeito dos diversos tipos de válvulas que a gente tem. E agora a gente vai ver dois vídeos muito interessantes que vão ilustrar de forma visual e também através de animação e prática, né, isso que nós apresentamos conceitualmente até agora e creio que vai ficar bem mais claro muitos pontos que nós abordamos através dos vídeos.